participar da evolução dessa atividade que alavanca o desenvolvimento do país, garantindo as manobras dos navios 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Homenagem da praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Dizem que sempre existem muitas histórias dentro de uma boa história. A do Ciesp com o Porto de Santos é uma prova disso. Francisco Matarazzo, o primeiro presidente do Ciesp, chegou ao Brasil pelo Porto de Santos. Foi neste mesmo porto que Matarazzo vislumbrou uma nova oportunidade de negócios e transformou-se no homem mais rico do Brasil. Hoje, junto com a indústria paulista, Comex, e emitindo o nosso certificado de origem, o Ciesp continua a escrever com o Porto de Santos outras boas histórias. Parabéns pelos seus 130 anos. Uma homenagem do Ciesp Santos, excelência em certificado de origem. Porto Negócios. Apoio BTP Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Unimed Santos. Sinta-se cuidado o tempo todo. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Anos de existência, marcados por forte atuação de cuidado, geração de diálogos entre associados e representantes da atividade portuária no estado de São Paulo. Essa é uma boa maneira de resumir a atuação de quase 3 décadas do SOPESP, o Sindicato dos Operadores Portuários. E o Porto e Negócios de hoje recebe o presidente da entidade, Regis Prunzel, e também o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Antes de mais nada, antes de começar o nosso bate-papo, eu queria dar uma boa noite a você, Técio, e a você, Regis. Obrigada mais uma vez pela participação de ambos. Boa noite, Nathalie. Obrigado pelo convite. Boa noite, Técio. Prazer estar aqui com vocês novamente no Porto Negócio. Obrigada de novo, viu? Obrigado e obrigado a você, espectador do Porto Negócios. Regis, o que representam esses 28 anos? Bom, Nathalie, os 28 anos do SOPESP representam primeiro uma bela trajetória, né? Começamos lá em 1993, após a promulgação da 8.630, e aí nós fomos aprendendo, né, a lidar com os desafios. Os principais desafios que nós temos e os principais pontos que a gente precisa observar dentro do SOPESP, primeiro é a relação capital-trabalho. Nós, como representantes da categoria empresarial dos operadores portuários aqui no estado de São Paulo, temos como principal meta a relação com as lideranças sindicais dos sindicatos dos trabalhadores portuários avulsos. Então, esse é o primeiro grande desafio que nós temos no SOPESP. E a gente vem nesses 30 anos, quase 30 anos, né, amadurecendo essa relação. E hoje nós estamos, com toda certeza, muito mais preparados, né? Eu acho que dos dois lados, nós estamos evoluindo, ajudamos, obviamente, em conjunto com a categoria laboral, a construir os bons volumes nos portos aqui da Baixada. Então, essa movimentação, esse amadurecimento, é o mérito, obviamente, do SOPESP, mas também das lideranças sindicais. E também nós temos outros desafios, como que nós nos preparamos ao longo desses 28 anos para encarar as realidades, né, a cada passo da trajetória da nossa história, mas também como nós nos preparamos para os próximos anos, né? Então, esse é o grande desafio que nós estamos enfrentando agora, 2020, 2021 e, obviamente, agora em 2022, como nós preparamos o SOPESP para os próximos anos. Então, esses são os grandes desafios que nós temos. Um aprendizado nos últimos 28 e como nós encaramos os próximos anos nessa nossa trajetória de relação aqui com os portos da Baixada. Antes da gente falar deste planejamento, eu queria perguntar para você, Técio, a importância
desta relação saudável, né, entre o trabalhador avulso e o sindicato dos operadores portuários para a boa manutenção do maior porto da América Latina? Eu acho que a relação ela é muito mais em proteger o interesse das partes, e aí você cria um ambiente de negociação em que não existe uma relação de perda a perda, né? É óbvio que existe a relação capital-trabalho, ela sempre tem os dois lados a serem atendidos, mas a gente pode dar como exemplo aqui o processo da pandemia, né? Foi um momento em que houve muita discussão, reivindicações da classe trabalhadora com relação à qualidade do acesso, à proteção, da segurança dos trabalhadores, e de pronta resposta a classe empresarial respondeu junto com a autoridade portuária, mudando todos os protocolos, enfim, para fazer uma pronta resposta a isso. Então, esse é um exemplo em que, quando você tem um interesse comum de um diálogo, você consegue entregar resultado, e o Porto não parou durante a pandemia, né? Falando em pandemia, Regis, para o SOPESP, qual é a principal lição que a pandemia da Covid-19 vai deixar? Natália, primeiro é um grande aprendizado. Nós não sabíamos, e o mundo não sabia como lidar com a pandemia lá em março de 2020. E a lição que a gente pode tirar em rápidas palavras aqui primeiro, de muita comunicação, de estar abertos àquilo que nós não conhecíamos, então de estar aberto, de certa forma, ao desconhecido. Precisávamos rapidamente proteger o trabalhador, efetivamente, que vai até o cais, que faz operações de retroárea. Então, esse aprendizado, sem estar abertos a querer aprender, por mais que seja uma atividade portuária, uma atividade muito característica, muito peculiar. Como que nós vamos encarar a questão do aprendizado e as lições que o mundo vinha nos passando, situações... Uma coisa era o que acontecia conosco aqui nos portos da Baixada, outra coisa o que acontecia na Europa, outra coisa que acontecia em outros países. Como que nós vamos rapidamente entender qual é o melhor caminho? Então, o SOPESP soube. Obviamente que aqui nós temos um aprendizado, mas esse aprendizado ele também tem uma gratidão muito grande com a autoridade portuária, com os demais órgãos intervenientes aqui na Baixada, a própria Anvisa, o Ministério da Agricultura, a Polícia Federal, ANTAC, enfim, a Receita Federal, todos sabendo dessa responsabilidade, de cuidar da vida das pessoas, cuidar da vida de quem vai fazer o porto movimentar. Exatamente. Seguir adiante. E como é que nós vamos efetivamente garantir isso? Então, vamos lá, primeiro, abertos a aprender, acho que essa é a grande lição que a gente pode tirar de tudo isso. A confiança nessa relação capital-trabalho. Então, nós precisávamos garantir para o trabalhador, vá até o porto, vá trabalhar, Então, esse também é uma grande relação de confiança. E aí nós temos, do lado do SOPESP, nós também temos lá, que é a nossa responsabilidade, o OGMO, que é o órgão gestor da mão de obra. Sim. Então, o OGMO também atuou de forma muito propositiva no sentido de rapidamente a gente garantir material de apoio, EPI, álcool em gel. Se bem que no início a gente teve grandes dificuldades, E aqui dá para contar uma história das dificuldades com EPI, com álcool em gel. O mundo, eu acho que viveu essa dificuldade, porque, como você bem colocou, ninguém estava preparado. Era o desconhecido. A gente está quase 2 anos depois ainda falando da pandemia, vivendo a pandemia, num cenário, nesse momento, não tão melhor devido à variante Ômicron, mas talvez mais controlado graças à ciência, graças à vacina. Então, quando a gente se deu conta do que estava acontecendo no Brasil, a gente não estava preparado, não tinha planejamento, não havia planejamento. E o mundo paralelo ao Brasil também vivia o mesmo problema. Então, encontrar o caminho para que os EPIs chegassem, para que o álcool gel chegasse... A um preço justo, A um preço justo, porque nós... Exatamente, a gente teve uma superinflação, Uma superinflação. E quando a gente fala de OGMO, quando a gente fala de relação capital-trabalho, de uma relação saudável entre operador e, efetivamente, entre o trabalhador, como é que fica o trabalho do SOPESP do ponto de vista do diálogo referente à qualificação desses profissionais? Porque a gente vive um mundo
hoje, que é um mundo cada vez mais conectado, né? Onde a tecnologia é um caminho sem volta, onde a gente já tem realidade em outros portos de que é muito mais mecânico do que humano ali muitas vezes. Como é essa responsabilidade do SOPESP? Nathalie, cabe ao SOPESP, aos operadores, obviamente que quem vai executar o órgão, mas nós temos que sentar com as categorias laborais e definir os critérios, primeiro, de qualificação, de rotinas de qualificação, de periodicidade. O que nós estamos passando nesse momento agora, estamos falando de fevereiro de 2022, nós estamos no meio de negociações coletivas com todos os sindicatos, justamente no sentido de definir como serão os nossos próximos ciclos de aperfeiçoamento, né? Você falou muito bem, né? Há uma mudança grande no mundo todo, sim, tecnológica. Nós cada vez mais teremos as coisas, as operações sendo feitas por máquinas ou idealizadas ou comandadas por máquinas. Mas na atividade portuária, nós entendemos que vai haver um avanço e, apesar desse avanço, nós vamos precisar, sim, da mão de obra. Mas uma mão de obra preparada de uma outra forma, qualificada de uma outra forma, né? Então, ela preparada para esse avanço. Então, essa é a nossa responsabilidade. Nós temos que, sim, sinalizar o que nós precisamos, né? Os terminais, os arrendatários, os operadores portuários, eles têm no seu forecast, digamos assim, no seu plano futuro, troca de equipamentos por uma questão de otimização, de movimentação. Como que nós vamos fazer esse cenário realmente acontecer se a gente não pensar em qualificar a mão de obra? Então, nós estamos, nesse momento, fevereiro de 2022, discutindo com todas as lideranças sindicais os próximos passos da qualificação do trabalhador portuário aqui nos portos da Baixada. E a gente não pode perder isso de vista, né, Tércio? Não, só pode ser alguma. Aliás, já foi tema várias vezes aqui no programa dessa renovação do tipo de mão de obra, né? Vários especialistas na área de gestão de recursos humanos menciona que vários postos de trabalho do futuro são empregos que sequer foram criados ainda. Sequer existem. Profissões que sequer existem ainda. Então, o planejamento portuário não foge dessa regra. Você pensar em novos postos, com novas qualificações e formar esse entrante no mercado de trabalho para esses ofícios é fundamental. E, obviamente, você ir migrando um tipo de mão de obra para outra e entendendo que essa relação de assimetria entre o capital e o trabalho, no final, é um processo de reinvenção. Sim. Reinvenção do posto de trabalho, reinvenção do empresário, porque ele vai precisar investir em tecnologia. Que não deixa de ser uma relação ganha-ganha, né? Porque, assim, do outro lado, com a qualificação, o trabalhador pode galgar outros tipos, postos acima do que hoje ele tem e com mais qualidade de vida. Sim. Muitas vezes deixando aquele risco, né, que por muito tempo fez parte da própria atividade, agora ser comandado, de repente, por uma máquina, por um joystick. E entender também, Nathalie, que o trabalho não é só emprego, o trabalho, uma forma de trabalhar é você prestar o serviço de forma autônoma, mas mais do que tudo é entender que esse trabalho ele está rebatido ao longo da cadeia de serviço portuário, ao longo da cadeia da economia marítima, né? Todo mundo acha que trabalhar no porto é trabalhar no lado do costado ou dentro do navio. É uma parte pequena, tem inclusive. Muito serviço fora do porto que, obviamente, está linkado com o porto. Enxergar essas posições como uma posição que é do mundo portuário é fundamental. E, com certeza, você tem muito mais tecnologia por trás dessa cadeia de serviço. Esse é um mês de comemorações aos 130 anos do Porto de Santos. E o nosso jornalismo produziu uma reportagem especial sobre esse gigante. Na matéria a seguir, eu convido vocês e você aí de casa a assistirem um pouco da história e da relação do complexo marítimo com uma commodity para lá de lucrativa. Parece uma cachoeira de grãos. Para que isso aconteça, é utilizado um tombador. O equipamento levanta a carreta inteira
em um ângulo de 45 graus. E são descarregadas 39 toneladas de soja. O processo leva cerca de 8 minutos. Estamos em um terminal de armazenamento de grãos. E esse é o maior tombador do Porto de Santos. Essa soja que acabou de ser descarregada, olha só, veio lá do centro-oeste do Brasil, das lavouras do Mato Grosso, Goiás. Demorou 2, 3 dias de caminhão para chegar até aqui em Santos. Ela vai ficar armazenada no máximo 7 dias aqui no terminal. Depois o cliente, o comprador, vai mandar o navio e levar a soja embora. O principal destino dela é a China. O processo no terminal é simples. A carga chega por meio de um OEGA, os tombadores. Ele descarrega a carga por correias subterrâneas e elevadores, ele descarrega no armazém. Após o armazenamento, ele é embarcado por meio de correias aéreas também enclausuladas até o carregador de navio que embarca no navio. Para fazer tudo isso acontecer, é preciso de pessoas especializadas. O terminal está investindo em tecnologia no que é melhor no mundo, tá? Com equipamentos com supressão de particulado, enclausuladas, automatizados e uma mão de obra totalmente especializada, tá? Para descarga, recepção e embarque dos navios. O terminal é um exemplo da força e grandeza do maior porto da América Latina. A história do Cais Santista começou no período colonial. Foi de Brás Cubas a ideia de transferir o porto para as águas abrigadas do estuário, facilitando a defesa contra piratas. Em 1888, começou a construção do cais. Em 1980, a antiga Companhia Docas do Estado de São Paulo assume o controle e começa o crescimento. Hoje, com a SPA, Santos Port Authority, os números falam por si. Em 2021, foram 147 milhões de toneladas em movimentação de cargas. O Porto de Santos é líder nacional na movimentação de açúcar, café, suco de laranja, soja, combustíveis e automóveis. São mais de 50 terminais em 16 quilômetros de cais. O Porto de Santos tem 30% de participação na corrente comercial brasileira. Mas apesar dessa grandiosidade, ainda há muito o que fazer para explorar o potencial econômico do Cais Santista e de todos os portos do país. São eles que asseguram que 95% das cargas vinculadas ao comércio internacional sejam transportadas através do transporte marítimo. Mas as nossas autoridades têm que reconhecer a importância dos portos brasileiros e investir mais nesse setor. Hoje, apenas 0,5% dos investimentos das estatais são destinados aos portos brasileiros. Esse assunto precisa ser discutido no processo eleitoral para que os portos brasileiros possam ajudar ainda mais a balança comercial do país. De volta ao terminal, com 11 silos e 2 armazéns, dá para armazenar 100 mil toneladas. Mas até o final de 2023, com investimentos em estrutura, tecnologia e pessoal, a capacidade vai chegar perto de 285 mil toneladas. E o crescimento não para por aí. O ano passado a gente movimentou cerca de 2,5 milhões de toneladas entre grãos e farelo no terminal. Para esse ano já estamos chegando 5,5 milhões de movimentação entre grãos e farelo. É muita soja, muito farelo, né? Bastante coisa, para contribuir com a balança comercial do país e o agronegócio. É o que a gente sempre diz, né? Viva o agro, não é? E é engraçado, Nathalie, porque para quem lembra do Consenso de Washington, foi um documento escrito numa discussão na Organização dos Estados Americanos, e colocava o Brasil, isso foi em 89, se não me engano, e colocava o Brasil como celeiro do mundo, né? E houve várias críticas do próprio governo de São Paulo, né, se colocando como um estado industrializado, né? E no final está aqui, né? 60% do que passa aqui por esse porto é commodity agrícola, né?
O agro foi o que segurou o Brasil nos últimos anos. E no auge da pandemia. E onde está a riqueza do país, né? Eu brinco que a gente exporta, na verdade, terra, sol e água, né? E aí cada produtor agrícola tem a criatividade de se posicionar na sua fazenda, no seu palmo de terra, com o melhor produto para atender o mercado brasileiro, obviamente, e o mercado internacional. Regis, além de presidente do Sopesp, você também é diretor do TEG, do TEAG e do TES, que a gente mostrou agora na reportagem, fez parte da nossa reportagem. E quando nós assistíamos, eu te fiz a pergunta, da onde veio de caminhão essa carga? E você disse, lá de Formosa, né? Quase grudado com Brasília, 1.600 quilômetros. A gente é um país ainda rodoviarista, isso é inegável. Mas é importante a gente equilibrar essa matriz e pensar na ferrovia, né? Sem dúvida, Nathalie. Eu acho que nós temos grandes oportunidades, né, de conectar ainda mais o campo, né? E aí, quando a gente fala de agro, obviamente, nós temos vários fatores que fazem com que o agro brasileiro realmente cresça na proporção que está. O desenvolvimento tecnológico do campo passa muito pelo produtor brasileiro acreditar, né? Obviamente que o produto final tem aceitação no mundo como um todo, então o Brasil produz produtos de alta qualidade, né, aceitos no mundo todo. Mas a matriz de transporte ainda é um grande desafio que nós temos. Estamos conectando o Centro-Oeste, estamos conectando, apesar desse caminhão ter vindo lá de Formosa, do ladinho de Brasília, nós temos agora sim, com a Norte-Sul, com o advento da Norte-Sul, a possibilidade de trazer fluxos cada vez maiores do Goiás, ou até mesmo de Tocantins, Minas, aqui para os portos da Baixada. Então essa é uma grande oportunidade que nós temos. E eu sempre falo que nós temos que estar prontos para receber essa movimentação. Sim. Então o Brasil está fazendo a sua infraestrutura no interior, digamos assim, que tem uma tecnificação elevada e isso nos dá muito orgulho também. E nós não podemos aqui nos portos nos dar ao luxo de não, de certa forma, conectar esse desenvolvimento. Não fazer a nossa lição de casa, né? Perfeito, Nathalie. Fazer esse desenvolvimento aqui também, para que a gente possa, na mesma velocidade que o Brasil do campo, o Brasil do agro e o Brasil, enfim, de todos os outros produtos de consumo, passam aqui nos portos da Baixada com um dinamismo adequado. Ou seja, nós precisamos ter competitividade, não podemos nos deixar, de certa forma, nós produzimos muito, podemos relaxar, né, acomodar. Relaxar. Não, a gente tem que ter competitividade. A competitividade passa por onde? Primeiro por eficiência. Sim, depois por infraestrutura. Por infraestrutura. Custo Brasil, quer dizer, fazer mais com menos. Dessa forma, nós vamos continuar ajudando ao interior do Brasil. E quando eu falo interior, é por uma questão geográfica, né? Sim. Porque o desenvolvimento tecnológico no campo é invejável, né? Então, acho que fazer essa conexão é a grande responsabilidade que nós temos aqui. Falando especificamente do agro, que o Tércio lembrou muito bem, e você também, nos últimos 2 anos foram o grande motor, né, da economia brasileira. Nós temos grandes desafios pela frente, principalmente de poder, então, comportar esse crescimento e ser uma das alternativas do agronegócio brasileiro aqui nos portos da Baixada. A gente faz um rápido intervalo e volta já já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Faça um plano de saúde da Unimed Santos e sinta-se cuidado o tempo todo. Unimed Santos. Cuidar de você.
Esse é o plano. Para problemas complexos não existem soluções simples. Nós transcendemos as limitações suscetíveis à sua empresa e encaramos com uma tecnologia que transforma e expande negócios. Desenvolvemos softwares inovadores, automatizamos processos, implementamos e otimizamos metodologias. Surpreenda-se com nossas soluções. A entrega dos melhores resultados está em nosso DNA. Modal GR. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá, e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. E estamos de volta e abrimos o segundo bloco com Marcelo Samarco e o quadro Direito Marítimo Portuário. O tema de hoje é o Plano Nacional de Logística 2035. Direito Portuário, com Marcelo Samarco. Apoio Greenport Certificação Ambiental. Boa noite. No quadro de hoje, falaremos sobre o Plano Nacional de Logística Brasileira, o PNL 2035, recentemente aprovado pelo Comitê Estratégico de Governança do Ministério da Infraestrutura. Segundo o Ministério, um dos objetivos do plano é tornar a matriz de transporte do país mais racional e sustentável. O planejamento identifica as principais necessidades e oportunidades para o sistema de transporte brasileiro, indicando alternativas para a redução de custos, melhoria do nível de serviços e aumentando a eficiência do transporte de cargas. Para isso, foram considerados investimentos em uma série de empreendimentos relacionados ao transporte aéreo, ferroviário, rodoviário e aquaviário. A título de exemplo, foram considerados 164 aeroportos com voos regulares, conforme previsões do Plano Aeroviário Nacional. Além disso, novas ferrovias como Ferrogrão, Fiol, Fico, os novos ramos da Ferrovia Norte-Sul e extensões das malhas ferroviárias, que atualmente já se encontram em operação. O documento também trata de arrendamentos, desestatizações, terminais de uso privado e ampliações de capacidade de portos, além de investimentos nas vias navegáveis, passando por derrocamentos. Isso sem contar duplicações, pavimentação e intervenções na infraestrutura rodoviária federal e estaduais. O PNL é uma importante ferramenta que visa nortear os planos setoriais relacionados aos mais diversos modais de transporte de cargas e de pessoas nos próximos anos, tendo como foco consolidar a política de reorganização da matriz logística brasileira. Vale a pena conferir todos os detalhes do PNL 2035, o que pode ser feito mediante acesso ao portal da Empresa Brasileira de Logística, EPL, www.epl.gov.br. Por hoje é isso, fico por aqui e até uma próxima. Direito Portuário, com Marcelo Samarco. Apoio Greenport Certificação Ambiental. Técio, por que é tão necessário e imprescindível a gente equilibrar a nossa matriz de transporte? Bom, pensando basicamente, pegando o gancho do que o Samarco colocou, toda carga tem origem e destino. Então, você tem todo o país, a área continental do Brasil, para conectar as áreas produtivas e as áreas consumidoras. É importante que existam os dois caminhos da carga, tanto do desembarque no embarque, ou seja, na internalização dessa carga ou na exportação dela. Essa carga, para seguir da sua origem, do seu destino, até a outra ponta, vai usar uma rodovia, uma ferrovia, uma dutovia, uma hidrovia, enfim. E se não houver planejamento nesse meio caminho, você pode matar um porto ou criar um porto. Então, é fundamental que cada porto, cada conjunto de terminais, cada autoridade portuária, olhe o seu recinto, o seu complexo portuário, enxergando os gargalos do seu acesso. E, inclusive, na última lei dos portos,
deixa claro que é uma responsabilidade da autoridade portuária fazer a gestão dos seus acessos. E obviamente, com o objetivo claro de reduzir os custos logísticos dentro do continente, né? Dentro do país. A gente brinca aqui que a soja brasileira é uma das mais competitivas da porteira para dentro. Quando ela sai lá de Formosa e chega em Santos, com certeza ela deixou um custo logístico vindo de caminhão, sim, comparando com uma outra soja que veio de ferrovia pagando um custo mais barato. Sem contar que não foi nada sustentável esse transporte, se a gente pensar os 1.600 quilômetros percorridos de caminhão emitindo gases tóxicos pro ar. É que assim, isso a gente está falando de um caminhão, né? O problema, se fosse um caminhão, não teria problema. O problema é o número de caminhões diários nas rodovias. Eu passei pela agência ambiental e sempre defendi essa mudança, né? A gente só tem que tomar um certo cuidado que hoje os caminhões novos têm uma capacidade de redução de emissão absurda por tonelada transportada. Emissões de voláteis, né? Que é o que faz, que Mas de nós fato polui. Mas nós somos ainda um país de dimensões continentais. Sim, não é obviamente não é. Porém, tem um fazendeiro lá em Formosa que não conseguiu colocar a carga dele no trilho. E até ele conseguir colocar a carga dele no trilho... Ele vai precisar do caminhão. Ele vai precisar do caminhão. Mas aí é uma questão de infraestrutura. Sim. Não é uma culpa, não é do produtor ou daquele que não está conseguindo escoar. É da infraestrutura e aí é tão importante planejar. Sim. Importante dizer que o PNL ele traz 9 cenários distintos, né? E reagrupados esses cenários... Você tem 2 cenários básicos, o referencial e um transformador, que é se tudo der certo, como é que vai ser o Brasil daqui 20 anos, né? Então, 20 não, né? Nós estamos de 20, daqui 15 anos. É muito investimento, é uma mudança geral na matriz de transporte. Dentro do que é a nossa lição de casa, aqui no Porto de Santos, na opinião de vocês, qual que é o maior desafio quando a gente fala desse equilíbrio da matriz? Acesso. Vou falar assim, o grande desafio é como nós vamos estar preparados, tanto para receber, e aí você comentou muito bem, tem a questão do modal rodoviário, que ainda é o modal que mais movimenta cargas, vindo para os portos ou saindo dos portos aqui da Baixada. Acessos, então, terrestres e o próprio acesso aquaviário, é um grande desafio, né? Nós temos hoje, no mundo, se você olhar navios graneleiros, você tem mais de 10 mil navios transportando cargas hoje no mundo todo. Tendência desses navios, Nathalie e Tércio, é cada vez um ganho de escala. Sim. Ou seja, você ter navios de maior porte, levando volumes de carga cada vez maiores, otimizando, né, questão custo-benefício, de otimização de fluxos. E nós temos que estar preparados, né? A gente discutiu aqui em outra oportunidade que nós não conseguimos alargar o canal do Porto de Santos, né? A gente Mas consegue... os navios estão cada vez maiores. Então, como que nós vamos fazer esse fluxo, essa movimentação, né? Atrelados aqui, o Marcelo falou do PNL, o Tércio também, mas nós temos um plano local que é o Plano de Desenvolvimento dos Portos. Zoneamento dos portos, o Exatamente, PDZ. Como que a gente conecta? Ele também está conectado no plano macro, né, que é o PNL. Então, os portos aqui da Baixada também precisam se preparar para fazer frente a essa melhoria na infraestrutura que você acabou de comentar. O Brasil no interior vai melhorar? Vai. Como que nós nos preparamos? Então, o grande desafio, Nathalie, é a questão dos acessos terrestres e aquaviários. Nós precisamos estar prontos. A gente ouve falar de alguns números de ferrovia, que a ferrovia tem capacidade, aí quando eu falo ferrovia, são as linhas, é a malha ferroviária que atende aqui os portos da Baixada. Nós ouvimos falar que tem uma capacidade em torno de 70 milhões de toneladas de transporte por ano, para descer ou para ir para o interior do Brasil. Se nós estamos falando de uma movimentação de 140 milhões de toneladas hoje e tem capacidade de 70, quer dizer, ela tem metade da capacidade. Já está em déficit. Já está em déficit. Se nós estamos falando que nós vamos sair de 140 milhões de toneladas em 2020... Para 240? E, detalhe, esse número é de 2020. Nós estamos em 2022. O tempo não para, né? Então, quais são os próximos passos estruturais que nós estamos fazendo para 2040, que há 2 anos atrás era 20 anos, né? 18 agora só. 18 anos. Então,
Se nós estamos falando de 240 milhões de toneladas, nós precisaríamos, proporcionalmente falando, nós teríamos que ter no mínimo 140 ou 120 milhões de toneladas de capacidade de ferro, 50% que a gente tem hoje. Seria 5 milhões ao ano, né? Ao ano. Conseguimos isso, né? Então, por mais que... Hoje ainda não, né? Difícil. Hoje ainda não. Do ano passado para esse ano foram 3 milhões, né? 3. Com o Norte-Sul, sim. Mas e a capacidade da malha? Agora vai ajudar muito, né? A FIPS ela é essencial dentro de tudo isso aqui que a gente está falando. Sim, ela é fundamental. Condição sine qua non. Sem você fazer investimentos. E não digo só em pera ferroviária, parte de manobra, sétima, sexta via, mas a eliminação das passagens de níveis. Porque hoje você tem que parar o trem para poder ter uma passagem. Sim. De carro, de veículo, etc. É um baita conflito. Você tem que segregar a vida do trem da vida do caminhão e dos pedestres. É mais ou menos o que acontece com a travessia de Balsas, só que em terra. A balsa tem que parar sempre. A balsa tem que parar sempre para o navio passar. Mas e é incrível, assim, 15 minutos que você pare a Portofer para fazer uma passagem, são milhões no final do ano de ineficiência. Então, é fundamental que a FIPS traga consigo aí um conjunto de investimentos para resolver as passagens de níveis e, obviamente, o que eu já mencionei, pera, parte de manobra, enfim, repotenciar a capacidade da FIPS mesmo. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre desestatização. Não saia daí, até já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Faça um plano de saúde da Unimed Santos e sinta-se cuidado o tempo todo. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Para problemas complexos não existem soluções simples. Nós transcendemos as limitações suscetíveis à sua empresa e encaramos com uma tecnologia que transforma e expande negócios. Desenvolvemos softwares inovadores, automatizamos processos, implementamos e otimizamos metodologias. Surpreenda-se com nossas soluções. A entrega dos melhores resultados está em nosso DNA. Modal GR. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto e Negócios. Hoje recebemos o presidente do SOPESP, Regis Prunzel, e o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Esse bloco a gente vai dedicar à desestatização. Isso porque a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, realizou a primeira audiência pública para tratar da desestatização do Porto de Santos. A sessão, que foi realizada na Associação Comercial aqui da cidade, teve como objetivo receber contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos relativos à realização da privatização do Cais Santista. Vale lembrar que o período de consulta e audiência pública vai até o dia 16 de março.
Técio, essa semana também aconteceu a primeira audiência pública relativa à privatização do Porto de São Sebastião. Você acompanhou esta audiência. O que pode ser tirado de mais importante deste momento? Bom, com relação a São Sebastião, acho que a grande preocupação é um porto pequeno, né, e que tem um modelo de desestatização aberto, entendendo que qualquer nível de investimento, ou seja, quem pagar mais leva, você pode transformar um porto que hoje está predominantemente graneleiro para uma nova realidade distinta, né? E, obviamente, a preocupação da mão de obra local, dos operadores locais, é vir um grande player e modificar o status, mudar tudo. Para mim, esse foi o ponto de maior conflito ali na audiência. Mas, tirando isso, São Sebastião pode assumir o papel de fato, ser uma cidade portuária, assumir isso como Santos já assumiu, ou continuar com o porto como hoje, né? É um porto deficitário, o offshore saiu do porto, o ro-ro saiu do porto, enfim, hoje praticamente só opera a granel. Isso é muito ruim, inclusive, para o impacto do município, né? Não, na verdade, São Sebastião, todas as tecnologias de supressão de particulados começaram em São Sebastião, justamente pela fragilidade do entorno. Mas, e exportou para aqui, inclusive para Santos. Então, as moegas com supressão de particulado que tem aqui surgiram lá. Mas o ponto crucial a audiência está aí para ouvir a contribuição, seja da classe dos trabalhadores, seja dos empresários, da própria prefeitura, enfim, que se manifestou na audiência. Enfim, é um processo para manter a lisura. E, mais uma vez, a ANTAQ, em todas as suas audiências públicas, recepcionou a contribuição e alterou. Vitória é um exemplo, né? O próprio SOPESP fez alguns questionamentos no processo de Vitória, entendendo, isso aqui pode vir para Santos e nós como usuários, como os arrendatários aqui, precisamos entender esse processo, né? Foram feitas contribuições e foram acatadas. Então, é um processo de construção junto com o poder concedente. Falando nessas observações feitas pelo SOPESP, no caso do Porto de Vitória, até porque vai ser a primeira desestatização e é tida como modelo não a ser replicado, né? Mas vai ser um modelo que já será conhecido, que pretende acelerar as demais desestatizações até o fim desse ano. O que foi observado pelo SOPESP? Nathalie, primeiro há uma grande mudança na forma de nós operarmos os nossos portos, né? Então, quando você vem de um ciclo, vou falar de 93, que é quando surgiu a Lei 8.630, e isso foi um dos grandes pontos que nós discutimos e continuamos discutindo dentro do SOPESP, você sai de uma modelagem, uma relação pública, de autoridade pública, para uma modelagem de autoridade privada. Né? Então, hoje, todos os contratos de arrendamento, ele tem o poder concedente, que é o Ministério da Infraestrutura, através da Companhia Docas, fazendo essa ponte com o arrendatário. Então, essa mudança é uma das, digamos assim, primeiras dúvidas que nós tivemos quando nós participamos, e o Técio lembrou muito bem. Questão da segurança jurídica. Segurança jurídica, né? Então, como dar continuidade aos contratos que aí estão? Quando você tem uma cadeia verticalizada e você participa de um processo de concessão, de licitação de um terminal, você não organiza só o terminal no porto. Você organiza toda uma cadeia de negócios, digamos assim, no interior do Brasil. Então, quando você muda um desses drivers ou uma das pontas, você tem um impacto na cadeia, né? Mesmo que ela seja verticalizada, mesmo que seja uma cadeia, de certa forma, organizada para que funcione ipsis literis, dependendo daquele terminal. Sim. Então, esse é um dos grandes, digamos assim, uma das grandes dúvidas e é um dos aprendizados que a gente precisou realmente contribuir na audiência pública da Codesa, que o Técio lembrou muito bem, o SOPESP já prevendo, né, o processo de desestatização aqui em Santos, nós fomos olhar a Vitória. Estamos olhando São Sebastião também, participamos lá, contribuindo, e obviamente nós também vamos participar do processo, sugerindo aqui adequações ou questionando alguns pontos que, para o SOPESP, os associados do SOPESP, não estão claros na modelagem que saiu agora, tem praticamente 2 semanas, que nós tivemos acesso, não tem 2 semanas, começou no dia 1º, dia 31, dia 1º agora de fevereiro. E é um material, Nathalie e Tércio, vasto, não é um material de uma página. De uma rápida análise. Exato. Então,
E nós temos particularidades, né? Nós temos os arrendatários aqui, nem todos são iguais, nem todos foram processos de concessão no mesmo período. Sim. Nós temos contratos que já estão num segundo período contratual. Como é que vão ficar daqui para frente? Perfeito. E os que estão no primeiro período contratual, como fica a expectativa de uma renovação? Ou não renovação? Né? Então, essas são dúvidas que nós temos, que são elas que a gente vai entrar na consulta pública. A Sopesp vai participar também, representando aqui todos os associados, justamente para tentar modelar a desestatização de uma forma que, não que agrade, mas que gere atenda o pleito de todos e gere um pouco mais de conforto, né? Que a gente não perca a questão da cadeia verticalizada. Porque quando você muda algo em uma das pontas, como eu comentei agora há pouco, você pode fragilizar aquele fluxo, aquela rota de carga. Então, esse é um dos pontos que a gente precisa observar com bastante carinho no processo de desestatização, para que você não gere uma concorrência, né, de capacidade intraportos. Porque daí, assim, não que a concorrência não deva existir, mas a concorrência tem que ser saudável e inteligente, né? Perfeito, Natalia. Adicionando a isso, existem operações que se estabeleceram aqui em Santos que tem um nível de verticalização que um concessionário privado, se ele quiser espremer no preço esse operador, o operador vai ter que ir no limite, porque ele vai continuar operando em Santos, porque a indústria dele está no alinhamento de Santos, né? A gente pode falar da indústria do suco de laranja, da indústria da celulose, né? Praticamente todos os operadores de celulose em Santos têm suas unidades fabris no eixo do Mato Grosso, passando pelo meio de São Paulo, que a Bracel agora que está aqui em Lençóis Paulistas, no meio do estado de São Paulo, não faz sentido ela ir para outro porto por uma assimetria negocial entre um concessionário privado e esse player. Então, o princípio da razoabilidade, a ANTAQ vai ter um papel muito importante nessa regulação, para entender e identificar o que de fato é abuso de poder. No processo de desestatização, Técio, certamente uma questão que voltou a assombrar aí nos últimos dias o Porto de Santos, que é a questão do calado, vai ser resolvida, né? Tem que ser, né? Não dá mais para a gente viver essa angústia toda vez que o contrato está para chegar ao fim. Na verdade, a gente volta àquela máxima, né? Um dos grandes pontos para desestatizar, e essa mensagem que a gente tem que passar para o nosso espectador, é sair do regime de contrato público para ir para um regime de contrato privado. Mais rápido, mais assertivo e que preza pela qualidade de entrega do serviço. Então, e a dragagem, que eu acho que é o contrato ícone aqui em Santos, você não pode permitir discussões na justiça para prorrogar, né, protelar uma mudança de chave de contrato, de fornecedor, porque existe margem na lei de licitações públicas para o contratado questionar. Não estou dizendo que ele não possa questionar na justiça, ele pode, ele tem todo o direito, mas ele não pode impedir o poder discricionário do contratante romper o contrato e dizer, vou discutir o contrato na justiça, porém... Vou dar continuidade ao serviço para outro fornecedor. Você faz isso na sua vida pessoal. É isso aí. É isso aí, até porque quem anda pagando a conta não é quem deixa de prestar o serviço, é quem efetivamente faz o porto funcionar. Você vai fazer uma reforma na sua casa, o arquiteto não funcionou, você troca o arquiteto. Vai discutir o problema? Vai discutir o passado, mas trocou, a obra não para. Né? E é dessa eficiência que a gente precisa, né? É fundamental. E assim, eu posso dar vários exemplos, mas a dragagem salta aos olhos, né? Mas... comprar software. Você compra qualquer software na internet com seu cartão de crédito, compra lá um Office, compra... Na lei de licitações, você precisa fazer... Uma caneta! Se você precisa comprar na lei de licitação, é horrível. Um exemplo, a gente falando de dragagem, né? Tem uma obra grande que foi feita na margem direita em 2013 ou 2014, que foi o reforço de parte do cais. Sim. Foi uma obra justamente que preparando, né, o calado daquele trecho para que ele fosse aprofundado. Sim. A obra do cais foi feita, mas o aprofundamento não. Faz quase 10 anos, né, 2013 para 2022, e nós ainda estamos aguardando então o aprofundamento. Esse é um exemplo
digamos assim, de otimizar recursos, da gente ter competitividade. É para fazer, o privado, ele tem a velocidade e aquilo que você comentou, contrata, parece que contrata melhor, né? Ou tem digamos assim, uma efetividade melhor no resultado. Então, Nathalie, esse é realmente um dos grandes desafios que a gente tem e a gente espera, sim, que com a desestatização e o processo seja cada vez mais eficaz, para que a gente mantenha a nossa competitividade, né? E para que a gente não tenha que perder carga para aprender a lição de uma forma muito amarga. Infelizmente, nosso tempo acabou, passou muito rápido. Regis, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo. 2022 promete ser uma temporada muito diferente do Porto e Negócios, né, Técio? Com muitas novidades e a gente espera poder contar sempre com o Sopesp, com o TES, com o TEG, com o TEAG. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, boa noite a você, Nathalie, e ao Tércio também. Obrigada, viu? Obrigado, Nathalie, e mais uma vez agradeço os espectadores do Porto Negócios. Não esqueça de assistir o nosso programa e replicar para os amigos nas redes sociais. É isso aí. O Porto e Negócios termina agora. Obrigada a você que ficou conosco. A gente se vê na próxima quinta-feira, horário você já sabe, às 8 horas da noite. Até lá. Tchau. Porto Negócios. Apoio BTP Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Unimed Santos. Sinta-se cuidado o tempo todo. Modal GR. Tecnologia, inovação e